Oiê! Esta é mais uma aula aqui do Português com Letícia. Já está inscrita no nosso canal? Inscreva-se já, dê um like, compartilhe com os amigos para que a gente possa continuar produzindo aí aula para ajudar vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o artigo, que é uma classe de palavras. São 10 as classes de palavras, você está vendo aí todas elas, e hoje especificamente a gente vai falar sobre artigo. Vamos lá! O artigo é uma classe de palavras variável. Variável quer dizer que ele pode se flexionar. E ele se flexiona em gênero, feminino e masculino, e número, singular e plural. Coloquei aí uma tabelinha com os exemplos para vocês. Nós temos os artigos definidos o, a, os, as, e os indefinidos um, uma, uns, umas. Então eles servem para determinar ou indeterminar um substantivo. O artigo sempre vem antes do substantivo. O que é determinar ou indeterminar um substantivo? Vejamos. A escola e uma escola. Quando eu coloco o artigo definido a escola, eu quero especificar, eu estou falando sobre uma escola determinada. Ao passo que quando eu coloco o artigo indefinido uma escola, eu estou falando de qualquer escola, uma escola qualquer. Um outro exemplo que eu coloquei, o filho e um filho. Quando eu coloco o artigo definido o, eu estou falando de um filho específico, e o artigo indefinido um, eu estou falando de qualquer filho, um filho qualquer. Mas existem outras utilizações também para artigos definidos e indefinidos. Eu coloquei aqui uma tirinha da Mafalda, vamos ler. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro! Aí depois a Mafalda. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Você é igual às outras. Bom, aqui o Miguelito ficou bravo porque ele estava pensando que ele fosse o único amigo da Mafalda e não um amigo a mais. Perceba então a utilização do artigo definido o e a utilização do artigo definido um, e que serve, portanto, para especificar. O ele está colocando aí como o único, tem sentido de apenas aquele amigo. E quando ele coloca o artigo indefinido um, ele está se reduzindo a apenas um entre todos os outros amigos. Por isso que ele fica bravo, porque ele pensou que fosse o, mas ele é um. E aí existe então uma diferença de utilização em determinado contexto de artigos definidos e artigos indefinidos. Quando o Miguelito diz que ele pensou que fosse o amigo, ele está querendo dizer que ele pensou que fosse o único amigo, no sentido de único. Mas na verdade ele é um amigo, ele é um entre tantos os outros amigos. Essa distinção de utilização entre artigo definido e artigo indefinido, nós falantes nativos da língua portuguesa sabemos, nós fazemos, ainda que não tenhamos consciência de que isso é um artigo definido, esse é um artigo indefinido. Mas a gente faz tranquilamente essa utilização, essa distinção em contextos diferentes. Também o falante pode optar por colocar o artigo definido e o artigo indefinido de acordo com o contexto, de acordo com o que o seu ouvinte já sabe sobre o assunto. Como assim? Coloquei um par de frases aí, de orações. Eu adotei um gato e eu adotei o gato. Quando eu tô falando com alguém, aí eu chego para essa pessoa e falo assim, eu adotei um gato. Provavelmente essa pessoa não sabia que eu estava pretendendo adotar um gato. Provavelmente essa é o primeiro momento em que eu vou falar para essa pessoa sobre o gato que eu adotei. Agora, se eu digo assim, tô falando com uma pessoa qualquer. Oi, eu adotei o gato. Você percebe que quando eu digo adotei o gato, parece que essa pessoa, o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, já sabe sobre o assunto, ou seja, eu já mencionei num outro momento a possibilidade de eu adotar um gato.
Portanto, se eu digo adotei um gato com o artigo indefinido, eu estou introduzindo o assunto sobre o qual eu ainda não falei com o meu interlocutor. Mas se eu digo eu adotei o gato e eu utilizo aí o artigo definido, eu quero dizer que o meu interlocutor já conhece, já sabe sobre o assunto que eu estou falando. E uma outra utilização também do artigo definido é com sentido de maioral, de a melhor coisa. Eu coloquei aí 2 exemplos para vocês. Laura comprou um carro. Quando eu digo que a Laura comprou um carro, é um carro qualquer. Ou se a Laura comprou o carro, nossa, você não sabe, a Laura comprou o carro, principalmente com essa entonação, dando a ênfase para o artigo definido, eu quero dizer que não só que não é um carro qualquer, mas que também é um carro muito bom, que é o super carro. Essa também é uma utilização super comum do artigo definido. Essa então foi a aula sobre artigos, que é uma classe de palavras. Em língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixe um like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!